A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, gente. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, o quarto do ano de 2019 aqui da CPAD. Nós estamos estudando a palavra de Deus e nesse trimestre nós vamos estudar sobre poder, cura, salvação. Vamos estudar a palavra de Deus a partir do livro de Atos. Gente, Atos tem tanta coisa boa para ensinar para a gente. Eu estou até empolgado em estar com você aqui ministrando a palavra de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí, gente boa, o likezinho, seu joinha, deixa também o seu comentário, aproveita também, pega essa lição, joga nos grupos de zap aí de todo mundo que você conhecer, da sua igreja, ajuda a gente a chegar mais longe falando de Jesus. E é claro também que a gente está deixando disponível aí o material no link na descrição, fácil, é só você clicar, baixar, ficar à vontade para você utilizar na EBD da sua igreja. E é claro que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal, gente, vamos que vamos estudar juntos a palavra de Deus em nome de Jesus. Chegamos hoje na lição de número 1, aqui do quarto trimestre da CPAD, classe dos jovens. E o tema de hoje é algo especial. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós estamos analisando nesse trimestre um livro especial, o livro de Atos dos Apóstolos. E eu já vou te dar uma dica, tá? Leia o livro de Atos, tem apenas 28 capítulos, tem muita coisa boa para você estudar ali. E é claro que Deus vai te orientar na sua ministração na Escola Bíblica Dominical. Iniciando essa lição, é importante você apresentar o texto bíblico para os seus alunos. Não se esquece disso. Gente boa, não se esquece que a sua lição hoje tem 3 objetivos específicos. Dá uma olhadinha aí para você não fugir do assunto, não fazer aquela viagem intergaláctica e nunca mais voltar para o texto. Lembre-se também que a sua lição hoje tem 3 pontos e você vai trabalhar esses pontos com seus alunos em sala de aula. Descreve cada um antes de ministrar, tá? O primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O livro de Atos dos Apóstolos. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Nesse primeiro ponto, nós vamos fazer uma análise sobre esse livro. E, gente, tem muita coisa boa para Atos ensinar para a gente. Em primeiro lugar, você precisa entender que esse é um livro histórico do contexto do Novo Testamento. Só tem ele. E é um livro que possui 28 capítulos e a gente vai analisar isso com você em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: aspectos gerais. Esse é o primeiro subtópico. Em primeiro lugar, você precisa entender que o livro de Atos dos Apóstolos, ele trabalha com a gente a doutrina, o ensinamento, a palavra de Deus, essa unção do Espírito Santo, mas também trabalha a visão missionária da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, na realidade, originalmente falando, ele era para ser conhecido, por exemplo, como o Evangelho de 2 Lucas, ou como Atos do Espírito Santo. Ele recebeu esse nome, esse título de Atos dos Apóstolos pela tradição cristã, pela tradição da igreja, por isso foi batizado como Atos dos Apóstolos. Mas quando você observa do capítulo 1 ao 28, você percebe o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dos apóstolos. Por exemplo, capacitando os obreiros, separando líderes, enviando missionários, fazendo a igreja expandir, crescer, ganhar o mundo da sua época. Quando tu lê Atos do 1 ao 28, você percebe que o livro começa com oração, você vê o povo buscando o poder do Espírito e ele termina com oração, o povo continua buscando o poder do Espírito. Então, Atos tem muita coisa boa para a gente aprender. Uma pequena divisão para você entender o livro, do capítulo 1 ao 7, o Evangelho se contenta, ou ele se concentra em Jerusalém. Os apóstolos, eles pregam a palavra voltada para Jerusalém. Capítulo 8, o Evangelho então ganha força e vai para Samaria. Quem é o instrumento de Deus usado em Samaria? Filipe. Ele ganha toda aquela cidade ali. Capítulo 9, Paulo se converte, mas do 9 em diante até o 28 você vai perceber algo especial. O Evangelho agora sai de Samaria, da Judéia, e ganha todos os confins da
Terra, o mundo daquela época, ao ponto de chegar até mesmo em Roma, que foi exatamente para onde Paulo foi levado para ser julgado na sua última prisão. Aqui a gente vai entender muita coisa boa sobre esse texto, sobre esse aspecto. O livro trabalha, por exemplo, essa doutrina espiritual sobre a pessoa do Espírito Santo, e tem um texto que eu gosto muito de Atos, que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47, especialmente 42, que diz o seguinte, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lê esse texto bíblico com os seus alunos em sala de aula. E avance para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento, aqui na classe dos jovens, ponto número 1. O gênero literário. Qual é o gênero literário de Atos? Primeiro a gente precisa entender que a Bíblia ela é formada por gêneros literários. O que é um gênero literário? É um estilo de escrita, uma forma de interpretação, como o texto foi composto. Por exemplo, a Bíblia ela possui gêneros literários como as cartas. As cartas são gêneros literários. A Bíblia possui gêneros literários também formados por poesia. Você encontra poesia, por exemplo, lá no Antigo Testamento, de Jó a Cantares de Salomão. São poesias. A Bíblia trabalha outro gênero literário que é conhecido como as parábolas. E nós já trabalhamos uma lição aqui na EBD, até mesmo na classe dos adultos, sobre as parábolas. Nós entendemos que em toda a Bíblia nós encontramos 42, duas no Antigo e 40 no Novo. Um gênero literário, uma forma que apresenta para a gente de interpretação uma grande lição. Agora, Atos, ele também possui um gênero literário. O gênero literário de Atos é histórico. Ele narra os fatos, ele descreve para a gente o que aconteceu com a igreja. Você percebe que Atos vem logo após dos 4 evangelhos. E ele descreve o que aconteceu, por exemplo, com a igreja depois da ascensão de Jesus, a partir do poder do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, nós possuímos esse livro histórico que é a porta de abertura para o Evangelho ser pregado em todo o mundo. O gênero literário de Atos é histórico. E você entende perfeitamente na leitura bíblica que Atos se encaixa perfeitamente com Lucas, porque são apresentados pelo mesmo autor. Lucas é responsável por escrever o Evangelho que leva o seu nome, mas ele também é responsável por escrever Atos. Ele foi discípulo do próprio apóstolo Paulo e, aprendendo da palavra de Deus, ele descreve esses relatos missionários fantásticos para o nosso crescimento espiritual. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico. O terceiro subtópico vai descrever para a gente agora outro assunto importante aqui no ponto número 1. Autoria e data. Quem foi o autor de Atos dos Apóstolos? Eu já falei para você aí, mas não vale a pena a gente ressaltar mais uma vez. O autor de Atos foi o próprio Lucas. Esses relatos estão apresentados, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4 e Atos 1 ao 3. Quando você compara, por exemplo, os mesmos textos, você percebe que o autor está escrevendo para uma pessoa, o excelentíssimo Senhor Teófilo. Lá em Lucas ele fala dos princípios do Evangelho de Jesus. Lá em Lucas ele fala dos princípios do Evangelho de Jesus. Agora em Atos ele descreve dos pilares da igreja, dessa igreja agora sendo capacitada por Jesus. O que aconteceu? E quando você pega a linha temporal de Atos, você percebe que Atos ele possui aí um relato bíblico de mais de 20 anos de estrada, de ministérios, de visitações, de pregações, de abertura de igreja. Você percebe aí dentro de Atos também personagens principais, como os apóstolos, Paulo, Pedro, o próprio Estevão, que a Escritura apresenta para a gente, Filipe, mas você descobre que são homens de Deus guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha com a vida deles em um contexto, em uma época em que a igreja está passando a sofrer agora a perseguição. Alguns imperadores passam aí por esse período. O próprio Nero, responsável pela morte do nosso querido apóstolo Paulo, também encontramos a visão de Vespasiano, o imperador da época, que passa a perseguir a igreja de Deus. Então é importante a gente entender algumas coisas aqui em Atos. Esse livro possivelmente foi escrito entre o ano 69 e a 70 da nossa era cristã. E Atos apresenta essa divisão para a gente.
Atos descreve também outras coisas importantes para a gente poder descrever em sala de aula. Ele descreve para a gente esse ampliar da missão, essa igreja que vai adiante. Outro detalhe, Atos não tem final. Quando tu lê o capítulo 28, parece que corta a história. Não encontramos um final em Atos, mas nós encontramos esse final apresentado agora nas epístolas, nas próprias cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que Pedro escreveu. Paulo escreve para igrejas específicas, Pedro também, mas Pedro traz uma visão mais geral. O João também traz essa ideia. E aqui a gente está descrevendo isso em sala de aula para você. Vamos avançar então para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na EBD. A promessa da vinda do Espírito Santo. Essa promessa é descrita no Antigo Testamento e se cumpre em Atos dos Apóstolos. Atos é o registro dessa promessa. Vamos analisar isso agora no segundo ponto em 3 subtópicos. O primeiro subtópico aqui da classe dos jovens vai tratar sobre o seguinte assunto: a promessa feita no Antigo Testamento. Essa promessa feita no Antigo Testamento da vinda do Espírito Santo, agora voltado para todos, está descrita no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Um pequeno detalhe que a gente precisa entender sobre o atuar do Espírito Santo no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo ele trabalhava em pessoas específicas, por exemplo, reis, sacerdotes, juízes, profetas, para uma obra específica, para liderança, para exercer o ministério. Mas aqui, quando entendemos a profecia de Joel, nós entendemos lá atrás que esse Espírito Santo que capacitava os homens e mulheres de Deus para um grande feito, agora seria compartilhado com todos. Esse poder do alto, essa manifestação, esse Deus vivo em nossas vidas, seria aquele que habitaria em nós e também nos capacitaria para uma grande obra. O profeta Joel já falou disso lá atrás. E Atos dos Apóstolos descreve que isso é uma realidade que aconteceu e capacitou a Igreja de Deus. E esse derramamento do Espírito Santo se cumpre em Atos capítulo 2. O próprio texto bíblico afirma, Atos 2, 14 e 16, que essa foi uma profecia apresentada lá atrás por Joel. E essa manifestação do Espírito Santo, em primeiro lugar, a gente precisa entender que foi dada à igreja não somente para ficar dentro das 4 paredes, mas para testemunhar de Cristo. É uma capacitação que Deus nos dá, um poder do alto, a presença do Deus vivo em nosso coração para uma obra missionária. Então você percebe que a profecia é apresentada no Antigo Testamento, mas essa profecia se cumpre no Novo Testamento, e Atos é o registro para dizer para a gente que essa profecia é real. O que é que aconteceu? O povo de Deus foi cheio, falaram em novas línguas, foram ousados em pregar a palavra de Deus. Na primeira pregação de Pedro, Atos 2:41, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. A pregação foi pautada no poder das Escrituras, mas também pautada na unção do Espírito. O Espírito Santo de Deus capacitou o apóstolo Pedro, ele foi um instrumento de Deus para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela alcançou corações, as pessoas aceitaram a Cristo. Outra coisa, esse poder do alto deu ousadia para eles, Atos 3, para poder pregar e manifestar os milagres. Aquele coxo que estava na porta do templo há vários anos ali, é interessante que quando Pedro oferece para eles o que eles têm, ele oferece o poder do Espírito, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que levanta o paralítico, e é claro, pelo poder do nome de Jesus, aquele paralítico agora sai louvando, dançando dentro do templo. A palavra de Deus também apresenta para a gente que em Atos capítulo 4, Pedro prega mais uma vez, quase 5.000 pessoas aceitam a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então esse poder é manifestador, esse poder é real, esse poder, esse trabalhar do Espírito, essa pessoa do Espírito Santo é real. Quando tu lê, por exemplo, Atos 8, você percebe que Paulo está perseguindo a igreja de Deus. Atos 9, o Espírito Santo de Deus trabalha, convence ele do pecado. Jesus aparece a Paulo, Paulo se converte, se convertendo. Um dos sinais que Deus deu a Ananias, você vai achar ele orando.
Paulo estava orando, depois da oração ele recebeu o Espírito Santo. Agora se torna um novo homem, passa a pregar pelo poder do Evangelho. Então essa promessa foi real, é real para a igreja. Esse mesmo Espírito que operou lá, opera hoje. Ele passeia no meio da igreja, capacitando os seus servos. Vamos avançar agora para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que trabalha outro argumento para a gente entender na escola bíblica dominical. A promessa feita agora no Novo Testamento. A promessa da vinda do Espírito Santo não foi somente dita por Joel, mas pelo próprio João Batista. Lucas capítulo 3, versículo 16, ele disse que se entrássemos pelo caminho do arrependimento, o poder do alto, a unção, a renovação viria. A promessa do Espírito Santo seria real. A manifestação de um Consolador conosco é dita nas Escrituras. João capítulo 7, versículo 37 a 39, o próprio Jesus conversando com os discípulos, sabe, aquele bate-papo que Jesus tinha com seus discípulos, ele também fala que a ele seria dado o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, revestindo as suas vidas. E de acordo com a própria Escritura, Deus cumpre a sua palavra, ele não falha. Então, quando somos cheios do poder de Deus, estamos vivendo uma promessa. Hoje em dia, o Espírito Santo se manifesta para os seus servos, se manifesta para mim, para você, para a gente crescer, para a gente ser uma pessoa melhor, também tratar as pessoas bem e levar essas pessoas ao reino de Cristo. Vamos avançar para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: orientações para o cumprimento da promessa. Esse é o terceiro subtópico. Você percebe que Jesus deu orientações para os seus discípulos para que a promessa do Espírito se cumprisse, para que a promessa da vinda do Consolador fosse real. E essas orientações também servem para a minha vida, para a tua vida também. Atos capítulo 1, versículo 3 e 4. A primeira orientação que Jesus dá para os discípulos é ir para Jerusalém. Então você percebe que a promessa, para ser cumprida, eles deveriam obedecer Jesus, ir para Jerusalém e ficar lá, esperando, aguardando. Esperando como? Segunda orientação, orando. Então, quando a gente obedece e ora, Deus responde. E aguarda com fé, Deus trabalha de uma maneira espetacular também nas nossas vidas. E o esperar e obedecer significa muita coisa. Esperar é crer, obedecer é ser fiel a Deus. Jesus orientou os seus discípulos a esperarem. De acordo com o relato bíblico, eles ficaram 10 dias orando e buscando o Senhor no cenáculo. 120 pessoas precisando da presença, buscando a presença, clamando pela presença, o cumprimento da promessa. E Deus respondeu. E é interessante que Deus respondeu com a cidade lotada na festa do Pentecostes. E o Espírito Santo de Deus foi enviado como línguas repartidas como fogo. Que coisa espiritual, que repousou sobre cada um, ao ponto de todos glorificarem a Deus. Então a gente aprende um princípio fundamental aqui: obedecer e esperar. A gente aprende isso para poder crescer e avançar em Jesus. Vamos avançar então para o terceiro ponto aqui da nossa lição, da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que o material está disponível no link na descrição. Fica à vontade para você utilizar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. O propósito da promessa. Esse é o terceiro ponto. Qual foi o propósito de Deus com a promessa da vinda do Espírito Santo? Por que Deus desejou enviar o Espírito Santo para a sua igreja? Por que Deus desejou enviar o Espírito Santo para os seus filhos, para você? E a gente vai trabalhar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trabalha o seguinte argumento aqui no ponto número 3. Primeiro, poder para testemunhar. Quando a gente entende que o Espírito Santo é poder para testemunhar, nós entendemos que o dom das línguas também é um poder de capacitação de Deus para testemunhar de Cristo, da presença de Deus em nossa vida. E por isso não devemos trabalhar ele de forma banal. Primeiro, por que a gente precisa entender que é poder para testemunhar? Os discípulos estavam com medo, mas depois do poder do Espírito, tiveram coragem. A gente precisa ter esse poder. Poder para testemunhar, falar de Jesus, falar do amor de Deus, descrever a graça, a humanidade de Cristo, a redenção do Senhor. Não podemos confundir poder de Deus para testemunhar com barulho, com barulheira. Pessoas sem noção, às vezes trabalham os dons espirituais de uma maneira que não é bíblica.
A gente precisa entender que o dom espiritual é uma capacitação para falar de Jesus. Então esse poder me dá unção para falar de Jesus. Falar em línguas, mas falando de Jesus, testemunhando de Jesus. Por que eu sou cheio das línguas? Porque eu sou cheio de Jesus. Essa é uma resposta ideal para poder ser trabalhada. A gente precisa entender que o poder não é para a gente, mas é para testemunhar para o outro. Essa promessa não é nossa, é de Deus em nossas vidas, para capacitar o outro, para falar do amor de Jesus. Então a visão aqui de Atos é uma visão missionária. O poder do Espírito Santo tem visão missionária, é a missão de Deus em nossas vidas. O segundo subtópico trabalha sobre outro argumento, e o argumento do segundo subtópico é exatamente esse: alcançar outros povos. A capacitação do Espírito, a presença do Espírito, o poder do Espírito na tua vida, na vida da igreja, é para alcançar outros povos. Observe o texto bíblico, observe a palavra de Deus, observe Atos. Quando a igreja cresce no poder, ela ganha Jerusalém, vai para Samaria e depois os confins da terra, chega até Roma. E eu acho interessante o que acontece em Samaria com Filipe. Filipe, de acordo com a Bíblia, ele era um diácono da igreja, cheio do poder do Espírito Santo. Ele ganha a cidade pelo poder da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. A igreja lota, mas é interessante que a gente entende pelas Escrituras que o Espírito Santo de Deus falou com Filipe. Ele ouviu a voz de Deus, Deus disse: sai do meio da multidão, meu servo, vai para o deserto. Ele não questionou, ele foi para o deserto. No deserto não tinha ninguém, só tinha na realidade uma pessoa que estava lá querendo entender as Escrituras. Às vezes Deus também fala conosco assim, nos manda sair do meio da multidão para pregar para um só. E ele foi e obedeceu, pregando. Deus encheu Filipe. A pessoa compreendeu, aceitou a Cristo, foi batizada. Deus então, depois dessa obediência de Filipe, arrebatou Filipe na unção do Espírito e levou para onde ele desejava. Assim deve ser a nossa vida, como porta-vozes de Cristo, falar do amor de Jesus, testemunhar de Cristo. É exatamente isso. A visão do poder é para falar de Jesus para o outro. Não é somente para mim, de forma egoísta, mas é para falar de Cristo para o outro. É descrever Jesus, compartilhar Jesus, a manifestação de Jesus real, um Jesus vivo, um Espírito Santo ativo no meio da igreja. Observe o texto bíblico de Mateus 28, versículo 19 e 20. Esse poder é um poder de autoridade para pregar sobre Cristo. Vamos avançar para o último subtópico da nossa lição, aqui do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento na escola bíblica dominical. Perseverar em oração. Esse é o terceiro subtópico. Gente, que coisa chique. O terceiro subtópico demonstra para a gente que a igreja de Atos perseverava em oração. Atos 1,14. Mas quando tu lê todo o Atos, você vai perceber que a igreja em todo o tempo estava orando. Atos 1,14 é um relato que descreve que a igreja estava orando unânime, perseverando em Jesus. Atos 2, o poder do Espírito Santo é derramado, versículo 1 ao 4, quando a igreja está orando. Atos 3, a liderança da igreja vai exatamente para o templo orar, buscar a presença do Senhor. Deus usa os seus servos na oração e lá um paralítico é curado. Atos capítulo 4, a igreja é perseguida, o povo de Deus ora, Deus balança o lugar em resposta de oração. Atos 5, o inimigo se levanta contra a igreja de forma infiltrada, o povo de Deus está orando, o Espírito de Deus revela e joga por terra todo o levante do inimigo. Atos 6, a igreja precisa crescer, você percebe que o povo de Deus está orando para separar novos líderes. Atos capítulo 8, você percebe Filipe obedecendo a voz de Deus pela oração. Atos capítulo 13, você percebe que a igreja está orando para separar alguém para a obra missionária. E o Espírito Santo de Deus fala. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão na prisão à meia-noite, perseguidos, depois de tomar uma surra, sabe o que eles fazem? Oram, buscam a presença de Deus, Deus abala o cárcere e liberta seus filhos. Você lê na palavra de Deus em todo o tempo a igreja orando. Atos 20, você percebe que Paulo ora na sua despedida da igreja de Éfeso e o povo de Deus sente a presença. Você lê no texto bíblico que na perseguição, lá em Atos capítulo 26, 27, 28,
Paulo está orando, buscando a presença de Deus. Então, em todo tempo, a gente precisa aprender sobre a perseverança da oração. Nesse trimestre, a gente vai caminhar muito estudando a palavra de Deus sobre Atos dos Apóstolos. Eu fiquei feliz com esse tema. Que Deus em Cristo te abençoe. Tem material no link na descrição. Lembrando que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Gente, um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. E que Deus em Cristo capacite você para a glória de Deus.